Todos vocês são muito bem-vindos à Igreja Trinity Online. Eu gostaria que você compartilhasse deste ministério, ou compartilhasse esse ministério com seus amigos. Canal do YouTube, né? Entra lá no nosso site, itrinity.com.br, e você pode ter mais informações a respeito do que nós fazemos. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar a Deus, vamos dizer para o Senhor o quanto Ele é maravilhoso. Vamos começar orando a Deus. Ó Pai, obrigado, eterno Deus, por tua misericórdia, pelo teu amor, por esta vida que está aqui agora, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, toque nesse coração com teu poder e nos ajude, Senhor, não só a ouvir uma música ou várias músicas, mas a podermos expressar o nosso coração através delas e dizer para o Senhor que o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Misericórdia mais uma vez se renovou nesta manhã. Sua benignidade faz nascer bondade em meu coração. Que grande amor e graça me alcançou para alcançar tão grande amor. Me leva a um lugar de adoração. Jesus Cristo é o lugar onde eu posso me achegar. Estou seguro com Ele a me guardar. Meu pastor me guiará, sei que nada me faltará. Junto às águas tranquilas vou descansar. Sua misericórdia, sua misericórdia, mais uma vez se renovou esta manhã. Sua benignidade faz nascer bondade em meu coração. De amor e graça me alcançou para alcançar tão grande amor. Me leva a um lugar de adoração. Jesus Cristo é o lugar onde eu posso me achegar. Estou seguro com Ele a me guardar. Meu pastor me guiará, sei que nada me faltará. Junto às águas tranquilas vou descansar. Eu vou descansar. Eu vou.
geração a geração. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel. E a Tua fidelidade, Senhor, com os nossos antepassados se estendem até hoje nas nossas vidas e se estenderá para sempre. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não se esquece do Teu povo. O Senhor está presente. O Senhor está presente, aleluia. Que grande amor e graça me alcançou para alcançar. Tão grande amor me leva a um lugar de adoração. Jesus Cristo é o lugar onde eu posso me achegar. Estou seguro com Ele a me guardar. Meu pastor me guiará. Sei que nada me faltará. Junto às águas tranquilas vou descansar. Jesus Cristo é o lugar onde eu posso me achegar. Estou seguro com Ele a me guardar. Meu pastor me guiará. Sei que nada me faltará. Junto às águas tranquilas vou descansar. Vou descansar. Eu nada temerei. Eu vou descansar. O pecado separou criatura e criador. Parecia ser o fim, mas grande é Teu amor por mim. Um menino nos nasceu, sendo homem como eu, mas viveu e não pecou. Ele é Jesus, Filho de Deus, poderoso Deus de salvação. Não há outro igual a Ti, Senhor. Nada se compara ao Teu amor. Só o Senhor é bom e reina. O Seu sangue derramou e em silêncio suportou. A cruz não pôde segurar. Ressuscitou e vivo está. Poderoso Deus de salvação, não há outro igual a Ti, Senhor. Nada se compara ao Teu amor. Só o Senhor
pra me levar pra um lugar que não tem fim, pois grande é teu amor por mim. Cristo em breve voltará e virá pra me levar pra um lugar que não tem fim, pois grande é teu amor por mim. Glória e honra só a ti, Senhor. Tu és santo e digno de louvor. Nada se compara ao teu amor. Só o Senhor é bom e reina. Glória e honra só a ti, Senhor. Tu és santo e digno de louvor. Nada se compara ao teu amor. Só o Senhor é bom e reina. Só o Senhor é bom e reina. A mensagem de hoje é sobre o ministério do Espírito Santo. E a gente está retomando o livro de Romanos. Desde o comecinho eu tenho dito que a minha abordagem ao texto de Romanos não é aquela abordagem teológica, profunda, mas é uma abordagem mais pastoral, uma abordagem assim, olha, reflita sobre isso e viva essa verdade. Porque não adianta eu ter um monte de teoria, nada contra um estudo mais profundo, obviamente, mas não adianta eu ter toda uma teoria na mente se eu não sei como colocar isso em prática na minha vida. Então nós vamos lá para Romanos capítulo 8, versos 9 a 17. Mas antes disso, eu estava fazendo uma pesquisa e um centro de pesquisa chamado Statista.com fez uma pesquisa, olha só a data, de 23 de dezembro de 2020 a 8 de janeiro de 2021. Período de pandemia, período difícil para todo mundo, um período de Natal, Ano Novo, aquela coisa toda, mas fizeram com milhares de pessoas no mundo inteiro. Tá? E aí a pergunta era sobre sentimento de solidão. Sentimento de solidão entre adultos. E aí diz o seguinte, de acordo com essa pesquisa global, cerca de 33% dos adultos experimentaram sentimentos de solidão em todo o mundo. O Brasil teve a maior porcentagem de pessoas que passaram por isso, com cerca de 50% dos entrevistados declarando que se sentiam sozinhos com frequência, sempre ou às vezes. Turquia, Índia e Arábia Saudita seguiram com 43% e 46% dos entrevistados, tendo experimentado solidão pelo menos algumas vezes. Ao contrário, Holanda, Japão, Alemanha e Rússia registraram a maior parcela de entrevistados que não se sentiram solitários. Por que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque o assunto de hoje é um assunto muito legal, muito importante, extremamente importante e que deve nos fazer pensar como relacionar essas nossas angústias do dia a dia com a nossa fé. Quando as pessoas dizem eu me sinto solitário ou eu estou me sentindo sozinho, sozinha,
essas pessoas elas estão, de alguma maneira, enfocando a sua vida naquilo que enxergam, naquilo que experimentam no dia a dia. E isso é um perigo. Quando eu vivo sem a perspectiva do futuro, sem a perspectiva de quem eu sou e serei após a morte. As pessoas não gostam de falar sobre a morte, mas é necessário falar sobre a morte. Nunca, eu creio, nós convivemos com tanta notícia de morte como na época da pandemia. E as pessoas de longe ou de perto, né, foram vítimas disso. Pessoas como amigos que eu perdi e até a minha mãe, né, que já bem velhinha, com o Covid acabou acelerando todo o processo e nós a perdemos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: e daí, meu amigo, minha amiga, o que nós vamos fazer depois da morte? O que vai acontecer? Então eu preciso entender o que Deus me ensina hoje para eu poder ter esperança. Vamos para o texto de Romanos, capítulo 8, versos 9 a 17. Diz assim, verso 9: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém e amém. Que Deus use essa palavra para o nosso coração. Vamos dividir o texto, vamos olhar esse texto um pouquinho mais de perto. A primeira questão que eu quero levantar é quando Paulo fala que nós somos habitados pelo Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo. O que identifica o verdadeiro cristão é se ele é ou não habitado pelo Espírito Santo. Você percebeu lá no texto que ele fala sobre isso, né? Se é que vocês têm o Espírito, né? Então, quando eu entrego a minha vida a Cristo, o Espírito Santo vem e habita em mim. Quando o Espírito Santo habita em mim, eu me torno propriedade do Espírito Santo. Não é mais uma questão de que eu faço isso, faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é quem é Deus dentro de mim. A minha vida passa a mudar de perspectiva. Querem ver uma coisa? No livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 20, diz assim: Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Repito. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo o quanto isto significa, ou o quanto isso explica a porção que cabe aos filhos de Adão. Quem são os filhos de Adão? Todos nós, a humanidade. Então ele diz, as pessoas que não têm a habitação do Espírito Santo vivem em função do pecado. Percebeu? Então a porção que cabe aos filhos de Adão é essa escravidão. O pecado
escraviza e o pecado segura aquela pessoa e aquela pessoa não consegue viver de outra maneira. Mas o privilégio dos filhos de Deus é que, já que neles habita o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem vai combater e subjugar o domínio do pecado. Então, o pecado já não tem domínio sobre a minha vida por conta do Espírito Santo que habita em mim. Percebeu? É uma questão de pertencimento. Se você pertence a Cristo, e nós só pertencemos a Cristo quando nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, porque Ele, pela sua justiça, morreu na cruz em meu lugar, quando eu o recebo, o Espírito Santo habita em mim. Quando o Espírito Santo habita em mim, isso não me faz isento do pecado, mas isso faz com que o Espírito Santo me ajude, me dirija, me controle, me ilumine para eu viver uma vida sem o domínio do pecado. Filhos de Adão, a humanidade sem Cristo, dominada pelo pecado. Filhos de Deus, habitados pelo Espírito Santo, não dominados pelo pecado. No versículo 9, em Romanos, Romanos 9, 8, 9, diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Percebeu agora? Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aí ele diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Eu não sei se você percebeu, mas aqui a gente tem a Trindade expressa. Ele diz: vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus, Espírito, Deus, Espírito Santo e Deus, habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, eu tenho aqui a Trindade atuando. Aquilo que o Pai faz, Ele o faz através do Filho. E aquilo que o Filho faz, Ele o faz por meio do Espírito. Na verdade, onde estiver um, estarão os outros dois. Essa é a Trindade. Tem gente que discute tanto isso, fica tão perdido. Eu vejo isso nas discussões teológicas. Tem trindade, não tem trindade, a Bíblia não usa a palavra trindade, então não deve ter trindade, tem que dizer, por que isso, por que aquilo, e aí batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem outro e diz, não, a Bíblia diz que é para batizar em nome de Jesus, não tem nada a ver com Pai, Filho e Espírito Santo, não tem três deuses, só tem um, mas é óbvio que só tem um Deus. A falta de compreensão da teologia cristã a partir da revelação bíblica, faz com que as pessoas fiquem tão presas na semântica, presas em palavras, que elas se perdem, né? Começam a ter, e como se isso fosse uma grande coisa. E aí as pessoas que ouvem dizem, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Né? E aí gosta, né? Porque tem coceira no ouvido, diz a Bíblia. Então a Trindade atua na vida do cristão. Ora lá, primeiro, eu sou templo do Espírito Santo. E segundo, a Trindade habita em mim. É um só Deus, mas que se manifesta em três pessoas iguais, mesma natureza, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quais são as consequências desta habitação em nós? Eu vou mostrar para você 3 versículos do capítulo 6 de Romanos, que nos ajudam a perceber sobre essa questão de vida e morte, morte e vida. Romanos 6,11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerem-se mortos. Você entregou sua vida para Cristo? O pecado já não domina você. Então você tem que se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Romanos 6,13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Não viva para essa injustiça. Não ofereça a sua vida, o seu corpo para a injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele
como instrumentos de justiça. Olha a diferença enorme. Morte, vida. Injustiça, justiça. Pecado, santidade. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você vê, mortos em Adão, uma vez que estão em Cristo, passam a viver pela justiça de Cristo. Pastor, o que é a justiça de Cristo? O que Cristo fez na cruz, ele o fez para satisfazer a lei de Deus, a justiça. O salário do pecado é a morte. Jesus assume os nossos pecados, ele morre. Ele morreu para satisfazer a justiça. É a justiça de Cristo que me faz me aproximar de Deus. Quando lá em Hebreus diz que eu posso entrar na presença de Deus na ousadia do sangue de Cristo, é por causa do que Cristo fez. A obra de Cristo na cruz, a justiça de Cristo na cruz é que me dá condições de me aproximar de Deus, não é a minha justiça. Ok? Não é porque eu sou bonzinho, e eu não sou, e você não é, mas porque Jesus Cristo morreu na cruz para satisfazer a justiça divina. Ele assumiu tudo isso. Então, em Cristo eu posso ter uma nova história. Isso é uma consequência da habitação do Espírito Santo em mim. No momento que o Espírito Santo habita na minha vida, o que está acontecendo? Eu já não vivo mais sob o domínio da carne, eu já não vivo mais para a injustiça, eu já não vivo mais para pecar, eu já não vivo mais para me satisfazer. Eu passo a satisfazer a Deus porque Cristo fez tudo por mim. Segundo, Paulo diz que nós nos tornamos devedores. Olha que interessante, verso 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Ué, mas que dívida é essa então? Não é para a carne. Claro que não. Porque aquele que está revestido do Senhor Jesus, ele não vai viver em função dos seus desejos e das suas intenções carnais. Então, que dívida eu tenho? Eu tenho uma dívida para uma vida justa e santa. Então, eu não tenho uma dívida para com a carne. Eu não devo nada para essa carne. Uma vez que o Espírito Santo habita em mim, eu passo a ter uma dívida, uma obrigação para com o Espírito Santo. De viver uma vida justa, de viver uma vida reta, de viver uma vida agradável a Ele. Né? No versículo 13, Paulo diz, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Essa é a consequência do pecado, né? Mas se pelo Espírito, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então aqui tem algo mais profundo ainda para a gente entender. O Espírito Santo me leva a viver uma vida de intimidade com Deus, mas ele não me impede de pecar. Paulo diz, se vocês fizerem morrer os atos do corpo, vocês vão viver. O Espírito Santo me lembra da palavra de Deus. O Espírito Santo me leva a ter um desejo de santidade. O Espírito Santo me impele a uma nova história. O Espírito Santo me dá um desejo, a determinação, a disciplina para eu rejeitar o mal. Mas Ele espera que eu rejeite o mal. Está ficando claro isso? Se você não tiver essa visão, ou você acha que Deus vai fazer tudo por você, depois que você entregou sua vida para Cristo, acabou, não tem mais pecado, não tem mais nada, está na boa, entrei no trenzinho da salvação, vamos esperar chegar ao céu. Não, Paulo diz assim, gente, nós saímos de uma situação de escravidão. Quando vocês receberam a Cristo, o Espírito Santo veio habitar em vocês e leva vocês a uma nova história, um novo status. Há uma nova
possibilidade de vida. Por exemplo, eu posso... a Bíblia diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo. A Bíblia diz que nós fomos perdoados. As nossas dívidas foram canceladas. A Bíblia fala sobre justificação, que agora eu tenho possibilidade de entrar na presença do Senhor sendo chamado de justo, não sendo justo, mas por causa da justiça de Cristo. Todos esses privilégios que vêm sobre a minha vida devem me fazer ficar constrangido em relação ao mal, em relação ao pecado, e não pecar. Por isso Paulo diz, se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer. Então, em outras palavras, eu preciso ter esta consciência de que Deus está esperando de mim uma decisão diária, hora a hora, minuto a minuto, para eu viver uma vida justa e santa com Ele. Aí Paulo vai utilizar uma palavra interessante que é o testemunho do Espírito Santo. E aqui nós temos algumas coisas interessantes. Então eu vou reler para você a partir do verso 14. Vamos lá, vamos ler juntos. 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Verso 17. Então o Espírito Santo dá testemunho a nosso respeito. O que é esse testemunho? Em primeiro lugar, santidade. No verso 13, que eu havia enfatizado, diz assim, se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer, não é isso? Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque, verso 14, a ligação está aqui, por isso que eu estou lendo os dois versos juntos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, os filhos de Deus têm o dever de viverem uma vida em santidade. Têm o dever de resistir às armadilhas da carne pelo Espírito Santo. Têm o dever de viverem uma história nova, iluminados e controlados pelo Espírito Santo. Aquele que é controlado pelo Espírito não cede às tentações da carne. E é uma coisa tão incrível o que eu tenho ouvido de cristãos. Muitas vezes os cristãos dizem assim, eu fiz isso aqui, eu fiz aquilo, e eu estava tentando fazer assim, tudo certinho, mas aí não deu certo, mas também esse governo não ajuda, mas também as leis são injustas, então eu fiz isso aqui, e isso aqui é ilegal. Eu já ouvi isso na minha cara várias vezes. Não é que é na minha cara, eu estou dizendo, eu ouvi, eu não ouvi de outras pessoas, eu ouvi. O que eu quero dizer é o seguinte, sem entrar em nenhum detalhe, é que santidade, gente, não é um status, uma medalhinha que você põe no peito dizendo assim, olha, eu estou em processo de santidade, maravilha, glória a Deus, aleluia, florzinhas e fogos de artifício. Santidade é uma luta diária para você fazer a vontade de Deus e não a sua vontade num mundo que é injusto, que é pecador, é um mundo perdido. Esses dias eu estava vendo Eu fiz questão, eu só não aguentei assistir o vídeo todo, mas era sobre tecnologia. Tecnologia de altíssimo nível. Altíssimo nível. Eu diria assim que 70% do que foi falado eu não entendi nada, mas eu fiz questão de assistir. Falava sobre os chips, falava sobre
os processadores, novos processadores para a inteligência artificial, a maneira como esses processadores estão ajudando aos robôs, estão ajudando o que eles chamam de gêmeos, robôs gêmeos, não sei o que, também não entendo nada dessas coisas. E aí o cara citava trocentos mil nomes e não sei o que, e ele dizia, veja, por exemplo, esse exemplo. Aí mostrava a Amazon, né, aqueles armazéns da Amazon completamente informatizados, com robôs o tempo todo passando pelos corredores, pegando os produtos, levando para cá, levando para lá. Uma coisa incrível. Aí voltava o homem falando e não sei o que, não sei o que. Veja, por exemplo, esse outro exemplo. Aí aparecia uma mulher numa simulação, obviamente, de um call, né? De um vídeo, uma videoconferência. E aí alguém do videoconferência falava em espanhol, a moça falando em inglês, aí a pessoa dizia em espanhol, e aí a pessoa diz, não tem problema, fez assim, o que ela falava em inglês era imediatamente e ao mesmo tempo, simultaneamente, traduzido em áudio, não em texto, e traduzido para a pessoa em espanhol. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, é o que a Bíblia diz. Nos últimos dias a ciência se multiplicará. Ao mesmo tempo que você vê isso, você fica impressionado. As possibilidades na área médica, né? Na área de saúde, na área de bem-estar, na área de entretenimento, na área de produção, na área de distribuição, de logística. Coisas incríveis acontecem por causa desse novo momento todo chamado de inteligência artificial. Né? Os robôs, sejam eles físicos ou de software, eles aprendem coisas em minutos que antigamente demoravam anos para você ensinar para uma máquina. Em meio a tudo isso, a gente encontra gente triste, angustiada, perdida, a gente encontra casais brigando, se prostituindo, adulterando, querendo novas experiências. Uma mulher só não dá, então o cara arruma 2, 3, 4. A mulher a mesma coisa. As pessoas matando umas às outras, pais matando filhos, filhos matando pais, maridos matando esposas, esposas matando maridos. E aí você diz, toda essa tecnologia, essa ciência avançadíssima não resolve um problema, que é o problema da natureza humana. Você entendeu isso? Olha lá. Primeiro ponto é a questão da santidade. Viver em santidade é uma obrigação minha para com Deus, por causa do Espírito Santo. Quando eu vivo em santidade, eu vou lutar contra os meus desejos. Então, se a minha esposa diz uma coisa que me deixou irritado, imediatamente eu oro, peço a Deus que essa irritação desapareça, para que eu não seja uma pessoa estúpida e mal educada para com a esposa, que é o amor da minha vida. Santidade é nos mínimos detalhes. Santidade não é num culto sair pulando igual um sapo, jogando óleo na sua cabeça achando que agora você é fantástico. Santidade é o dia inteiro você viver para a glória de Deus. Entendeu isso? Em segundo lugar, a Bíblia ensina para a gente a respeito de uma liberdade que nos livra do medo. Vamos entender isso? Verso 15, capítulo 8 de Romanos. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Presta atenção aqui. Sem Cristo, nós temos a lei de Deus, a justiça de Deus e o juízo de Deus. E ninguém escapa. Sem Cristo, ninguém escapa. Não há escapatória. Viver tentando agradar a Deus era um processo de medo. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que quando a glória do Senhor apareceu sobre uma montanha, ali na época de Moisés, o povo temeu, porque a montanha, o chão tremia. Imagina a cena
Imagina o medo. Quando Cristo vem, ele aproxima o Pai Celestial da humanidade, através dele. Ele abre a possibilidade de relacionamento com Deus através dele. Quando Jesus Cristo morreu, o véu que separava o santo do santo, o santo dos santos, né? O local santo dos santos, onde apenas o sacerdote, sumo sacerdote, entrava uma vez por ano, esse véu se rasgou. Há uma abertura, uma possibilidade da gente entrar na presença de Deus. Então, Paulo está dizendo, vocês não receberam o Espírito para viver, está falando do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, para viver em temor novamente. Ele diz, não. Agora vocês têm a possibilidade de chamar a Deus de Abba, Pai. Por que Abba, Pai? Porque aqui nós temos duas palavras, uma em hebraico e uma em grego. Parece que Paulo, não sei se é verdade isso do ponto de vista, né? Eu não sei o que Paulo estava pensando, mas parece que nessas palavras Paulo está unindo o Antigo Testamento, Abba, com o pater do grego, Pai. Acontece que ninguém chamava Deus assim. Abba era uma palavra para dizer para o seu pai humano. Quando Paulo diz, agora vocês não só não vivem debaixo do medo do juízo, mas agora vocês têm um relacionamento de uma criança que chama o pai e conversa com o pai, e o pai diz, oi filho, estou aqui, o que é que está acontecendo? Essa integração, essa reunião é uma liberdade sem medo algum, louvado seja Deus. No verso 16, Paulo diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando a gente lê o anterior, que ele fala, nós chamamos ou clamamos Abba, Pai, e ele fala da filiação, é uma filiação que me leva a uma oração, que me leva a ter relacionamento, que me leva a falar com Deus. Outro dia uma pessoa famosa aí no Brasil disse que as pessoas tinham que fazer oração para Maria, porque Maria é a mãe de Jesus. Ora, é só pedir para a mãe que o filho atende, né? Isso pode ser uma lógica na sua casa, isso pode ser uma lógica ali na sua família, né? Mas não na teologia cristã. Na teologia cristã, Cristo é o mediador entre os homens, seres humanos, e Deus. Não existe outra pessoa, por mais abençoada que tenha sido a mãe de Jesus, mas ela não é mediadora. Mediadora é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse princípio está aqui declarado para a gente na relação com o Pai. Eu posso chamar Deus de Pai, de Abba, Pai, e o Espírito Santo testemunha ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Então é uma oração filial, não é a oração de alguém que está buscando aplacar a ira dos deuses, mas é alguém que tem relacionamento com seu Pai Celestial. Eu sou filho porque o Espírito Santo que habita em mim testemunha, testifica dentro de mim de que eu sou filho de Deus. E em quarto lugar, no verso 17, estamos chegando ao fim, diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ponto número 1. Que herança é essa? A herança é Deus. A herança não é o que Deus vai fazer por você. A herança não é o céu. A herança é Deus. É ter a Deus como Senhor. Você quer ver uma coisa interessante? No Salmo 73, versos 25 e 26. Dizem assim, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre.
A herança dos filhos de Deus é o próprio Deus. Acontece que esta herança, esse privilégio de que é o próprio Deus a herança para a nossa vida, nos traz uma responsabilidade. Ele diz, se somos filhos, somos herdeiros. Somos herdeiros de Deus, somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Agora, se somos esses herdeiros juntamente com Cristo, temos que lembrar que Cristo, que é o primogênito, Jesus é o unigênito quando veio ao mundo, primogênito quando ressuscitou. O primeiro a ressuscitar, depois vem os seus filhos, né? Nós cristãos que vamos ressuscitar com ele. Então, quando o Senhor Jesus é chamado de herdeiro e nós somos co-herdeiros com ele, agora cabe o quê? A corresponsabilidade. Você é herdeiro, tá? Então tem corresponsabilidade com Cristo. Se é certo que com ele sofremos, para que com ele seremos glorificados. Aí você vê uma coisa interessante, que a teologia do sofrimento na Bíblia, ela não é masoquista, mas ela é uma realidade. Que sofrer não é porque Deus não me ama. Eu sofro porque vivo num mundo caído. Eu sofro porque vivo num mundo injusto. Eu sofro porque eu tenho uma natureza caída. Mas eu posso viver diferentemente. Justificado, perdoado, justificado e santo para Deus, vivendo em santidade diária e reconhecendo que eu sou filho de Deus, que eu posso falar com o Pai, que eu posso chamá-lo de Abba, Pai, que eu tenho uma relação filial, que eu posso orar, que eu posso falar com Deus. E eu tenho a Ele como o grande presente da minha alma. Isso é verdade para você? Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus, porque Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar, pelas obras de Cristo, pela justiça de Cristo, nós entramos na Tua presença, nesse lugar, nesta hora, clamando o Senhor, que o Senhor nos dê, Pai, de novo, a compreensão no nosso espírito da Tua palavra. E eu digo de novo, Senhor, porque muitas vezes o Senhor já falou e muitas vezes nós não ouvimos. Muitas vezes o Senhor falou e muitas vezes nós nos esquecemos. Mas eu quero te pedir, ó Deus, que isso não aconteça mais, principalmente nesse tempo de fim. Ajuda-nos. Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aquele que criou todas as coisas é o mesmo Deus que está aqui para me falar. No ventre de uma mãe coloca a vida. Ele é Deus. O Deus que faz sinais e maravilhas. É o mesmo Deus que está aqui para me curar. Do manto do meu rei emana vida. Ele é Deus. É preciso crer no Deus da Bíblia, pois Ele é o mesmo Deus e sempre há de ser. Em Suas mãos estão os meus milagres, só Ele é Deus. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres, pois o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível.
o impossível, faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, Ele faz. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível está aqui.